Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19, a imagem de pessoas usando máscara de proteção tornou-se um símbolo desta doença, pois sabemos que com a boca e o nariz cobertos, os fluidos da pessoa infectada não passam para as outras pessoas. O uso da máscara é obrigatório principalmente em locais públicos onde tem aglomerados. Portanto, confira momentos da campanha intitulada A Sobrevivência delas não lhes permite ficar em casa. Não tinha como proteger mais porque não tínhamos máscara. Só usávamos água e sabão em casa, água quente com limão. Às vezes tomava banho com água quente, fazer bafo. Nos encontrávamos às 7 horas na nossa base, que era na Associação H2N, onde fazíamos os kits e carregávamos os kits para o carro e do carro nos dirigíamos ao mercado. Chegado ao mercado, nós fazíamos um contato, porque não se pode chegar na casa de dono e simplesmente fazer as coisas. Fazíamos um contato com o responsável do mercado e ele nos autorizava a fazer o nosso trabalho. Muitas vezes, por causa do tamanho do mercado, era necessário trabalhar com as comissões do mercado. Desde já agradeço este apoio, onde distribuíamos as máscaras. Tínhamos um intervalo, depois de sairmos do mercado, que era um intervalo de lanche, e depois de substituição das máscaras que usamos no turno da manhã. Porque é muito importante também que nós continuássemos a manter a nossa higiene como ativistas. Para colocar a máscara é simples. Nós tivemos esta iniciativa, principalmente no início, olhando para aquela mamãe que vende cacana e que se calhar tem um agregado familiar maior, é uma viúva ou solteira, ok? E que não tem como garantir o prato de comida aos seus filhos, senão ir à rua vender a sua cacana, vender o seu tomate e vender os seus produtos. Também concordo. O que importa é nós fazermos o nosso máximo. Então nós dissemos, olha, esta mamãe tem que ir à rua por necessidade de sustentar a família, no entanto ela tem que estar no mínimo protegida. Foi quando tivemos essa ideia, unimos-nos as três para angariarmos recursos, máscaras, no sentido de sairmos à rua para apoiarmos, para darmos para protegermos essa mulher do mercado. Nós começamos com 40 máscaras que foram distribuídas no mercado Mangueira, que é o mercado que fica na zona das FPLM, na cidade de Maputo. A H2N entrou nesta campanha na segunda semana depois de termos lançado a iniciativa. A parceria com a H2N, eu quero aproveitar e agradecer o apoio da H2N, que graças também à Noruega apoiou a nossa campanha. Essa parceria veio a mudar em grande medida a nossa campanha. A organização nos ofereceu 10.000 máscaras e dentro destas máscaras tinha também um kit que era composto por sabão e também um folheto com instruções de como pode se cuidar de uma máscara de capulana. Passamos, na verdade, a cobrir todo o mercado, grande mercado. Falo do mercado grossista de Zimpeto, que é composto por maior número de pessoas. Falo do mercado Machanchene e Matolagard. São mercados grandes, Pamanini, são mercados grandes que são compostos por maior número de pessoas. Nós olhamos para esta contribuição como uma grande contribuição, pois com ela nós paramos a parte de recolha das máscaras e passamos a nos dedicar apenas a oferecer ou fazer chegar as máscaras. Então, as 10.000 máscaras oferecidas pela H2N mudaram muita coisa, porque foi possível proteger o maior número de pessoas, foi possível termos o maior número de pessoas saem à rua à busca da sobrevivência, ok? Pelo menos com um mínimo de proteção. Realçar que a H2N não só nos ofereceu máscaras e o sabão e os folhetos, como também nos disponibilizou um apoio que foi direcionado a ativistas sociais que se juntaram a nós e nos ajudaram na distribuição destas máscaras e também apoiou-nos no transporte dos produtos. Estamos a vender máscaras. Estamos a vir. Chamo aí da novela, sou ativista social, decidi abraçar essa campanha de distribuição das máscaras porque, em primeiro lugar, me interessei com o grupo-alvo. Nós sabemos que as mulheres são as mais vulneráveis
E olhando para o contexto do nosso país, é quase que impossível que as mulheres que trabalham no mercado informal fiquem em casa nesta fase. Aqui no mercado não tinha como me prevenir, nos shoppings também não tinha como me prevenir, mas agradeço bastante por ter me atribuído máscara. Já tenho uma pequena prevenção sobre a minha saúde. Eu sempre usava o lenço, mas agora que já tenho máscara, é vantagem para mim, porque vou saber me proteger. Mudou muito porque vou ter máscara para trocar, porque essa é a única que eu tinha, sempre chegava em casa a lavar. Agora vou lavar, deixar, trocar por outra. Com máscara acho que me sinto protegida, né? Pelo menos estando ao lado de pessoas que estão a tossir, nem posso até me proteger. O que muda primeiro é a confiança que elas conquistam com os seus clientes, porque é a recomendação do Ministério da Saúde que todo mundo deve usar máscara. Então, se ela tem máscara já, é uma forma dela conquistar cliente. São pessoas que muitas vezes deslocam-se com transporte público. É o critério para as pessoas subirem ao transporte público, tem que ter uma máscara. Então, elas já garantiram uma máscara de forma gratuita, que tem a capacidade desejada e, acima de tudo, é seguro para a saúde dela. Então, significa que ela protege a saúde dela e do seu familiar. Significa que se nós estamos perante alguém que está à nossa frente, que esteja mascarado, e nós também, o risco de contaminação ele diminui para cerca de 90%. Não significa que nós não vamos apanhar. Por isso que a máscara é um elemento que tem que ser muito bem cuidado. As mulheres devem ter muita atenção em como manuseiam esta máscara e também seguirem todas as recomendações de não pegar, por exemplo, nessa parte frontal, de não colocar a máscara como tenho visto na zona do queixo, de não colocar a máscara na testa. Esta informação tem que chegar nas pessoas, as pessoas devem acatar por forma a esta prevenção ser efetiva e realmente dar certo. Hoje escalamos a Matola, onde conseguimos cobrir com a nossa campanha 2 mercados. Conseguimos girar o mercado da Machava Sede e agora estamos a sair daqui do mercado da Machanchene, onde pelo menos 600 pessoas foram abrangidas por esta campanha. Amanhã voltamos à estrada para continuarmos a nossa distribuição aqui na Matola. Nós estamos satisfeitas. Estamos satisfeitas não só porque fizemos chegar estas máscaras, mas também porque quando nós vamos revisitar esses locais, nós encontramos as mamanas devidamente mascaradas. Significa que a nossa informação chegou, porque nós apenas oferecemos máscaras, mas não apenas oferecíamos máscaras, como também muníamos estas mulheres de informação de por que é necessário usar uma máscara, qual a necessidade, qual a importância de se cuidarem a elas e cuidarem dos seus clientes. Então, para mim a satisfação é que nós conseguimos deixar as máscaras sim, mas elas até hoje elas conseguem se proteger sem precisar de alguém que esteja ali a policiar ou então a repetir a informação desta necessidade de proteção. Tudo que vem com vento vai. Não tenha medo, juntos somos mais fortes. Não desanime, ainda há esperança. Tudo que vem com vento vai. Não tenha medo, juntos somos mais fortes. Não desanime, ainda há esperança. Este foi o resumo de alguns momentos que marcaram a campanha de distribuição de máscaras de proteção que abrangeu mulheres vendedeiras de alguns mercados na cidade de Maputo e também na Matola. E porque fala-se muito do tema máscaras de proteção, nós separamos alguns mitos e verdades sobre este assunto e vamos esclarecê-los já a seguir. Olá, telespectadores. Hoje iremos falar sobre um assunto que é extremamente importante, um assunto que deixa algumas pessoas com algumas dúvidas. Então hoje iremos falar sobre alguns cuidados que a gente tem que ter com as máscaras e iremos esclarecer algumas dúvidas. O uso da máscara de proteção pode causar dificuldades respiratórias para pacientes com asma e hipertensão. Bom, para esta questão é importante termos em conta 2 aspectos importantes. O primeiro aspecto tem a ver com aquilo que é o funcionamento da máscara, não é?
Nesse aspecto, temos que ver que a máscara tem como função principal garantir uma melhor filtração do ar, impedindo a entrada de gotículas, daquelas que também podem conter o próprio vírus. Então, por um lado, podemos fazer essa mesma filtração, mas por outro lado estamos a diminuir a entrada do ar oxigenado. Isso, por sua vez, pode em algum momento limitar o processo da respiração. Depois, o segundo aspecto, temos que ver que alguns pacientes, quando usam a máscara, podem ficar um pouco mais ansiosos. Então, essa ansiedade, em algum momento também, se estiverem em alguns níveis, pode desenvolver alguns sinais de dificuldade respiratória. Então, podemos dizer que em algumas situações, sim, em algumas situações de pacientes asmáticos, eles podem, sim, desenvolver algum grau de dificuldade respiratória. Em outras situações, não. Mesmo utilizando máscaras, devemos estar atentos às outras formas de prevenção. Devemos ter, sim, em conta a higienização das mãos, mesmo usando a máscara. Isto porque, higienizando as mãos, a gente vai, primeiro, evitar que a gente transporte o vírus para nós mesmos, assim como para as nossas famílias. Vamos evitar que a gente contamine superfícies, assim como objetos, incluindo a própria máscara, bem como vamos evitar que a gente toque o olho e fiquemos contaminados. Então, podemos dizer que é verdade, sim, devemos também lavar as mãos, principalmente naqueles casos em que voltamos de locais públicos, principalmente naqueles dias em que estamos em aglomerados populacionais, não é? Então, é importante realmente lavar as mãos. A máscara de proteção caseira deve ter no mínimo 3 camadas de tecido. A máscara de proteção caseira deve ter, sim, no mínimo 3 camadas. Isto porque, como nós vimos anteriormente, a função principal da máscara é garantir que haja uma melhor filtração. Então, através de alguns estudos científicos, foi provado que as máscaras que têm no mínimo 3 camadas garantem essa melhor filtração, garantem essa melhor função. Então, reduzem o risco de passar germes, reduz o risco de passar gotículas, daquelas que podem em algum momento nos contaminar. É recomendável fazer exercício físico com máscara de proteção. Em primeiro lugar, queria voltar a recordar que o nosso principal lema neste momento é garantir que todo mundo fique em casa, só saia em casos de extrema necessidade. Então, o ficar em casa até implica fazer os próprios exercícios físicos em casa. Então, fazendo o próprio exercício físico em casa, até pode fazer sem o uso da máscara. Para aqueles que fazem exercício fora de casa, devem sim andar protegidos, devem usar a máscara, mas não é suficiente. É importante evitar estar em aglomerados, é importante evitar ficar em superfícies que podem potencialmente estar contaminadas, não é? Assim como tem que se ter em conta todas aquelas medidas de higiene que todo mundo já sabe. Então, o principal objetivo neste momento é tentar ficar o máximo possível em casa. Então, vamos evitar sair para a rua para fazer exercícios físicos, não é? Vamos tentar fazer exercícios físicos em casa mesmo. A máscara de proteção caseira deve ser higienizada com água e sabão. Sim, a máscara deve ser higienizada e posteriormente ser posta ao sol. Porque primeiro a gente deve levar a máscara e deixar num recipiente com água limpa, não é? Depois disso podemos ferver essa mesma água juntamente com a máscara lá dentro, no mínimo durante 15 minutos, não é? Após isso podemos lavar com água e sabão e de seguida podemos pôr ao sol, no mínimo durante 5 horas de tempo, não é? Depois da máscara secar devidamente, podemos engomar, não é? No entanto, é importante frisar 2 aspectos. Depois da gente higienizar a máscara, a gente tem que conservar. A forma melhor de conservar é colocar num envelope ou num outro recipiente feito de papel, que é para evitar que haja umidade. O segundo aspecto é importante frisar que, por mais que a gente higienize a máscara, essa máscara é de uso individual. Então a gente deve usar a máscara e deve ter em conta sempre esses cuidados de higiene. Agora sim, já sabemos o que é mito, o que é verdade sobre o uso correto das máscaras de proteção. Vamos a uma rápida pausa e nós voltamos já com mais informações para si. Não saia daí! Olá, bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor,
Hoje estamos a falar sobre o uso da máscara e confira na reportagem a seguir algumas dicas e orientações sobre como é que nós devemos cuidar e higienizar as nossas máscaras nas nossas casas. Olá, Mércia. Olá, telespectador. Eu sou Julieta Costa, moradora do bairro Vale do Inflene. Hoje vou mostrar o meu percurso dia a dia, como é que uso a máscara e como é que faço para higienizar. Em todos os momentos nos grupos das redes sociais. Whitney? Whitney? Só pedir água quente e sabão para lavar a máscara. Ao chegar a casa, quando chego a casa, peço aos meninos para me trazerem água na bacia. Geralmente eu uso água quente e sabão. Se quem não tiver homo, usa sabão Bingo para lavar. Em todos os momentos nos grupos das redes sociais. Que o mundo chora, que o mundo parou, que o mundo chora, corona chegou. Não tenha medo, juntos somos mais fortes. Não desanime, ainda há esperança. Lavo, depois ponho a secar ao sol. E se não tiver sol também não tem problema, mas ponho a secar. Depois passo a ferro, né? Para poder matar lá os pequenos micróbios que lá possam estar, para poder usar no dia seguinte. Depois desse procedimento todo, a máscara já está pronta para ser usada. E para além de higienizar a máscara, é importante também quando chegarmos da rua, tirarmos as roupas que a gente traz, deixarmos fora, fazermos um banho, depois vamos para dentro. Bom, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Eu espero que tenha gostado de aprender um pouco mais sobre o uso correto e a higienização das máscaras de proteção. Já sabe que pode continuar a interagir conosco através das redes sociais, no nosso canal no YouTube, no nosso grupo do WhatsApp e também no Facebook. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde, previna-se da Covid-19. Nós nos despedimos com o som da Banda Cacana. Lá vou eu, pelas ruas da cidade sem opção. É na rua onde eu ganho o meu pão. Lá vou eu, pelas ruas da cidade sem opção. Meu ofício é proteger a população. Vou de chapa, vou de base, no mailão, vou no comboio, todos os dias eu sou um alvo. Esse vírus não vai me apanhar porque eu uso máscara. Lavo as mãos com sabão, uso máscara. Uso cinza ou álcool gel, uso máscara. Lavo eu, com as chichumbas na cabeça sem opção, para garantir a nossa alimentação. Lá vou eu, na linha da frente sem opção,
de base. No my love ou no comboio, todos os dias eu sou um alvo. Mas esse vírus não vai me apanhar porque eu uso máscara. Lavo as mãos com sabão, uso máscara. Uso cinza ou álcool gel, uso máscara. Lavo as mãos com sabão, uso máscara. Uso cinza ou álcool gel, uso máscara. Vou de chapa, vou de base. No my love ou no comboio, todos os dias eu sou um alvo. Mas esse vírus não vai me apanhar porque eu uso máscara. Lavo as mãos com sabão, uso máscara. Uso cinza ou álcool gel, uso máscara. Lavo as mãos com sabão, uso máscara. Uso cinza ou álcool gel, uso máscara. Uso máscara. Lavo as mãos com sabão, uso máscara. Uso cinza ou álcool gel, uso máscara. Porque eu uso máscara. Lá vou eu pelas ruas da cidade sem opção. É na rua onde eu ganho o meu pão. Lá vou eu pelas ruas da cidade sem opção. Meu ofício é proteger a população.